paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa que é diário, Leitura da Bíblia. Esse é um tempo que nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor. O Senhor deixou registrado na sua palavra um projeto eterno de salvação para o seu povo. Nós precisamos conhecer esse projeto eterno. Estamos juntos lendo a palavra do Senhor, fazendo a leitura sequencial. Nós já estamos no livro de Juízes e hoje nós vamos encerrar o livro de Juízes. Que bênção, né, irmãos? Nós sabemos que estamos prosseguindo nessa leitura e o Senhor tem nos abençoado a cada dia. Cada dia que nós lemos, você aí na sua casa, no seu lar, você vai meditar na palavra do Senhor, que toda vez que nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor tem algo a falar ao nosso coração. E hoje nós vamos ler o capítulo 21 do livro de Juízes, o último capítulo do livro de Juízes. Vamos ler juntos? Juízes, capítulo 21. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto. E disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que, no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor em Mispá? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à congregação. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide, e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém, isto é o que haveis de fazer. A todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não conheceram homem deitando-se com varão. E as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Então, todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimom e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém esta ainda lhes não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim?
disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulheres aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí, saindo as moças de Siló a dançar em ranchos, saí vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nessa guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam. E foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Amém, irmãos? Que bênção! Hoje nós encerramos aqui a leitura do livro inteiro de Juízes. Lemos hoje o capítulo 21 de Juízes, e esse último versículo que nós lemos nos chama muito a atenção. Por quê? Porque naquela época dos juízes que nós lemos aqui, nesse livro que leva esse nome, né, Juízes, nós vemos que quando o povo se apertava em sofrimento, por quê? Porque eles se afastaram do Senhor, o Senhor levantava um juiz que conhecia o Senhor, que servia ao Senhor, e o Senhor libertava o povo da servidão, do sofrimento. Mas logo o tempo passava e eles deixavam novamente de servir ao Senhor, e voltava novamente a luta, voltava novamente a servidão. Mas o Senhor, ao longo do tempo, o projeto do Senhor é sempre nos abençoar. Quando o povo se arrependia e buscava ao Senhor, o Senhor levantava um outro juiz que o Senhor usava com poder para libertar o seu povo. E esse último versículo que nós lemos, vamos repetir aqui, Juízes, capítulo 21, no versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um não tinha o governo de Deus na sua vida, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E por aquilo que nós lemos aqui nesses últimos episódios, nos últimos capítulos, nós vimos que Israel estava longe do Senhor. Mas o projeto do Senhor, quando nós estamos longe do Senhor, é nos resgatar. Então, é uma bênção para nós lermos a palavra de Deus e entendermos que o Senhor, toda vez que nós nos arrependemos, o Senhor quer que nós nos aproximemos novamente dele, porque o projeto do Senhor é de salvação para mim, para você, para a sua casa, para a nossa família. E é por isso que nós estamos lendo a Bíblia, para conhecermos o projeto eterno de salvação do Senhor. Então, encerramos aqui o livro de Juízes, uma bênção para nós, e desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.